A Copa do Mundo já representa uma oportunidade de negócios não apenas para as cidades sedes, mas para o país como um todo. E como o setor de serviços e o comércio estão se preparando para esse evento? Cidadania convidou Paulo Solmuti, presidente em nível nacional da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do Sebrae. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Paulo, quando se espera milhares de turistas chegando ao nosso país, vindo de outros países, não só para a Copa do Mundo, mas já no ano que vem, em 2013, para a Copa das Confederações, vamos supor que sejam muito bem recebidos nos aeroportos, nos táxis já tenham toda uma orientação, que as cidades estejam bem sinalizadas. Chegando aos bares e restaurantes, nós já temos os bares e restaurantes preparados com um atendimento bilíngue, pelo menos, e com cardápios já em várias línguas? Eu estou em dúvida se você é muito otimista ou se é meio comediante, viu? Porque nem os nossos aeroportos vão estar essa Brastemp na nossa avaliação, e muito menos os táxis e restaurantes. Por quê? O aeroporto está à vista de todo mundo, né? Nós temos o serviço de táxi com uma dificuldade enorme de línguas e vamos enfrentar essa dificuldade em todo o país, seja em bares, restaurantes, espero que nos aeroportos não, mas o fato é que nós temos que trabalhar muito e estamos fazendo com certa lentidão para tirar o melhor proveito do que nós já conquistamos, que é a vinda dessas pessoas, o trabalho, a promoção da Copa. Então, chegamos nos bares e restaurantes, nós temos uma gastronomia exemplar, talvez a das mais ricas do mundo. Eu tive a oportunidade de estar na China, vi muito exotismo, mas vi pouca variedade. Você vai para uma França de comida extremamente sofisticada, mas também um cardápio limitado quando você compara com o Brasil, e nós temos essa oportunidade aqui. Agora, quando você chega do ponto de vista do atendimento, nós não temos ninguém falando uma segunda língua no país. Bom, e nem vamos ter. O escondidinho de carne seca é difícil de traduzir, mas pelo menos o básico nós temos que informar, né? Difícil, mas não é impossível, né? Se a gente for pegar o exemplo, por exemplo, de Paris, onde você chega em um restaurante, eles te oferecem cardápio em 8 línguas, um europeu que já nasceu falando mais de uma língua, toma esse cuidado. Aqui no Brasil, eu acho que é uma providência mínima que nós temos que tomar, é ter os nossos cardápios numa segunda língua, e, no mínimo, observando quem vai para aquele jogo. Se é o árabe que vem, por exemplo, aqui a Brasília, vamos ter o inglês, o espanhol, mas o árabe também. Esse é o mínimo que o setor deve fazer para tirar proveito dessa demanda e dessa oportunidade que nós estamos tendo. Carlos Alberto, o Sebrae identificou 930 oportunidades de negócios para os empreendedores, micro e pequenos empreendedores aqui no Brasil. E dessas, 10 foram selecionadas. Quais foram essas? São 10 setores, desde da construção civil, passando para tecnologia de informação, turismo, a produção agregada ao turismo, agronegócios, o setor de comércio e também madeira e imóveis e confecções. Tudo aquilo que, de uma certa forma, será movimentado no âmbito da Copa, que já começou. Já desde o ano passado, os grandes investimentos estão acontecendo, os investimentos em mobilidade pública, os investimentos nas arenas, por exemplo. Então, isso tudo está acontecendo. Em julho de 2014 teremos o grande evento esportivo, o Brasil vai ser a vitrine do mundo. Para ter uma ideia de comparação, as Olimpíadas agora em Londres foram acompanhadas por 1,5 bilhão de telespectadores no mundo todo. Isso vai acontecer na Copa, então o mundo todo estará olhando para o Brasil. E nós temos um desafio, mas também uma chance, porque esses problemas apontados, eles existem hoje. E que bom que vai ter a Copa, porque nós estamos colocados sob pressão de resolvê-los no curto prazo. É muito difícil. Mas se não tivéssemos a Copa, com data marcada para acontecer, nós possivelmente estaríamos pior do que nós estamos hoje, sem essa preocupação e sem os esforços todos que estão sendo realizados. Seguindo aquela máxima chinesa, né, quando a crise vira oportunidade. Isso. Quando a crise vira oportunidade. Ou também a gente sempre diz, como eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Se tivéssemos discutido muito de uma perspectiva do que não funciona, certamente o Brasil não seria candidato a sediar a Copa. Vai sediar a Copa, vai sediar as Olimpíadas, e eu sou muito otimista. Eu creio que nós vamos fazer bonito e vamos fazer certo. Agora, o sufoco no popular, nós estamos passando por isso, ele está acontecendo. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Confederação Nacional dos Transportes para fazer capacitação de taxistas em todo o Brasil. São 10 mil taxistas com aspectos
do atendimento, do recebimento, com aspectos até da imagem, do asseio, etc., mas também com cursos de línguas, espanhol e português. Eles não vão aprender a falar espanhol nem português, mas eles vão aprender no diálogo, a hora que recebe... Também. Desculpe, claro que não é português. Espanhol e inglês, olha só, né? Espanhol e inglês com CDs, com fascículo, que o taxista ali, na hora que ele está ocioso, na hora que ele está no ponto, na hora que ele está esperando o passageiro, ele vai acompanhando isso. Ele vai aprender as frases principais e, com certeza, isso vai acontecer. Todo país muito grande, todo país de população grande, de dimensões continentais, tem essa dificuldade com língua. Você vai na China também não encontra inglês, você vai na Rússia também não encontra inglês, nos Estados Unidos todo mundo fala inglês, e mais nada. Esse é o ponto. Eu acho que esse desafio está colocado e nós temos que correr. O ruim e o bom é que nós temos data limite. Se nós não fizermos, aí sim não vai ter um problema. Essa data limite, que é a própria Copa, nos coloca sob pressão e eu creio que não dá para ser diferente. A Embratur e o Ministério do Turismo promoveram recentemente, inclusive por ocasião das Olimpíadas de Londres, uma divulgação ampla do Brasil e também aproveitaram para pegar subsídios para a organização da Copa do Mundo e futuramente para as Olimpíadas, né? Que tipo de interação está ocorrendo nesse momento do Ministério do Turismo no sentido de nos preparar para receber esses turistas aqui? Bom, Paulo, primeiro eu queria dizer com o Carlos aqui que eu acho que realmente a data final é importante e nos fará correr. Mas o que diferenciou e o Brasil desses outros lugares que você citou foi planejamento. Quando surgiu a Copa aqui, pela primeira vez nos meus 52 anos, eu vi o país olhando para uma direção alguns anos para frente e acreditei que a gente fosse fazer um planejamento e implementá-lo. No final das contas, nós chegamos nessa corrida contra o tempo que eu julgo ser lamentável. Então, eu lembrei de fazer essa ponte com o Ministério do Turismo porque nós vínhamos, o Ministério encarregado de promover a qualificação, de cuidar do serviço ao turismo, pelo governo Lula e atualmente pelo governo Dilma, é o Ministério do Turismo. E de um ano para cá, teve aquela confusão da Operação Voucher, desarticulou todo um trabalho que vinha se fazendo e não se substituiu por nada. Então, o grande coordenador, indutor do processo deveria ser o Ministério do Turismo, sob o ponto de vista interno, na minha opinião, está completamente parado. A Embratur promove lá fora, a gente viu isso e espera que seja eficaz essa promoção, que traga mais gente aqui, mas infelizmente nós vamos correr contra o tempo, como diz o Carlos Alberto, por falta de planejamento. É dramático. Eu não acredito que a gente vai conseguir que, mesmo com muito esforço, que as pessoas venham falar uma segunda, uma terceira língua. Talvez o táxi para falar hotel, home, restaurant, but nothing more. Então, eu acho que nós perdemos e vamos ter que suar muita camisa. Agora, no que diz respeito ao meu setor e ao Ministério do Turismo, eu vejo ausência do planejamento. Sem o planejamento, ir a campo é muito difícil. Agora, o SEBRAE, a quem cabe incentivar a micro e pequenas empresas, as micro e pequenas empresas aqui no país, parece que está preparando assim, várias vitrines para que empresários brasileiros tenham oportunidade de expor seus produtos. Os restaurantes e bares também estão incluídos aí? Estão incluídos, naturalmente, e o que é importante ressaltar, eu creio que nós já estamos ganhando com a Copa. Já existe uma quantidade enorme de investimentos previstos, mais de 170 bilhões de investimentos em função dos jogos nas 12 cidades e tem toda uma grande movimentação. Esse programa, esse debate nesse momento não é por outro motivo. Então o país vai se mobilizando e o brasileiro muitas vezes de último momento as coisas ainda vão se acelerar e vão concluir. Eu creio que os aeroportos e outras possibilidades o governo está tomando medidas para que isso ocorra. Mas o importante é percebermos que as obras que já estão acontecendo geram muitas oportunidades. Nós identificamos, eu dou um exemplo aqui de construção civil, que isso tudo é antes da Copa, não é durante a Copa. Nós temos para os pequenos negócios na área da construção civil, por exemplo, ofertas de contratos, de possibilidades para drenagem, edificações, instalações, paisagismo, pavimentação, mas também alimentação industrial, alojamento, material de jardinagem e por aí vai. Isso nós temos identificado em 9 setores. Eu dou um exemplo aqui rapidamente do turismo. Por exemplo, nós temos toda a questão dos serviços de apoio ao turismo,
que passa por segurança, serviço de direcionamento ao turista, consultoria, serviço na web, mas também refeições, alimentos e bebidas, agenciamento de viagens, etc, etc. Posso sugerir? Sim. Se o Sebrae editar um guia gastronômico, um guia dos bares de todas as cidades sedes, é possível isso? É possível e podemos fazer. Temos uma grande parceria com a Brasel Nacional e a Brasel dos Estados. Recentemente o Congresso da Brasel aqui, isso foi tema, e atividades desse tipo têm feito. Eu creio que com pequenos investimentos, com pequenos ajustes, por exemplo, essa sugestão que é bastante razoável e plausível, não é somente o inglês, mas eventualmente traduzir o cardápio para árabe, traduzir para o chinês, traduzir para o japonês, a depender da situação e do jogo, e que seja um momento apenas, podemos fazer isso conjuntamente. Eu creio que são essas pequenas medidas que fazem a diferença. E o mais importante no restaurante, né, é a qualidade da alimentação. Isso nós já temos. A diversidade, a qualidade da alimentação e a simpatia do atendimento. Talvez, sem falar a língua, por mímica, e a gente passa por isso também no exterior, a gente certamente vai conseguir receber bem, atender bem, e o legado da Copa. A grande vitrine da Copa é que o Brasil, de que o destino turístico Brasil, ele seja reconhecido como de qualidade, como que vale a pena, de que venha na sequência as famílias, que venham na sequência os conhecidos daqueles que vieram ver os jogos. Porque as pesquisas também indicam que é um tipo de turista muito especial. É um tipo de turista que nós devemos apostar muito, mas o mais importante é que ele seja porta-voz do nosso país. Por isso a importância da cachaça, da caipirinha, por isso a importância do artesanato, por isso a importância das belezas naturais. Paulo, com certeza o Sebrae incentiva empresários da área de gastronomia e produção de, por exemplo, você falou, cachaça, alguns tipos de doces, alguns doces típicos, doces, especiarias, ou seja, no que a Brasel estaria receptiva para divulgar e vender esse tipo de produto? Vocês têm algum tipo de resistência? Não, pelo contrário, o Sebrae, nós temos uma parceria histórica, já dura quase que 2 décadas e tem sido sempre intensificada. Eu até aproveito o caso aqui para dizer que a Brasel hoje é uma das mais bem-sucedidas instituições de associativismo no país. E eu reputo isso, sempre disse de público, ao Sebrae. O Sebrae não só tem a capacidade de articular, capacidade única de articular o pequeno, mas tem a capacidade de articular a interlocução entre os setores. Nós fizemos vários esforços conjuntos para promover, por exemplo, a nossa piscicultura, trabalhar junto com os bares, ou vinos, e o artesanato, buscar trazer para os restaurantes. Agora, acima de tudo, a necessidade que esse trabalho seja trabalhado sob o ponto de vista cultural. O bar e o restaurante que recebe o produto artesanal, que recebe o produto da gastronomia local, ele se diferencia e isso é positivo para o bar e o restaurante. Da mesma forma, o pequeno, seja do pequeno agricultor, pequeno piscicultor, pequeno produtor de artesanato, no bar e no restaurante ele encontra um mercado com preços diferenciados e com quantidades adequadas, né? Não se trata de um grande supermercado querendo comprar os morangos silvestres que são produzidos não sei aonde, ou algo parecido. Até o exemplo não foi muito bom, muito piniquim não, né? Mas o fato é que a gente trabalha muito nem nessa tanto direção. para jabuticaba. A jabuticaba, a gente trabalha muito nessa direção, Sim. né, Carlos? O Sebrae é um parceiro importantíssimo e sempre preocupado com isso. Agora, precisamos avançar sob o ponto de vista do consumidor, de valorizar isso, da gente entender isso melhor. Mas eu não queria perder a deixa só para terminar de falar porque eu sou um pouco aflito, eu sou dos brasileiros mais aflitos. Eu acho que nós estamos concordo com o Carlos, nós vamos fazer uma belíssima Copa aqui. Sob o ponto de vista de restaurante, porque nós somos capazes de superar sobre várias coisas. Mas a grande discussão que ainda há tempo de fazer é do quanto a gente vai tirar de retorno dessa Copa. Há um retorno que já aconteceu, o Carlos destaca, há um retorno que a gente espera que aconteça, que é quando ele sair, mas há necessidade de tirar o maior retorno desse investimento. O país está investindo pesado em torno disso e para isso nós vamos precisar admitir que nós precisamos de um planejamento melhor do que a gente tem, pelo menos na área de serviços, um planejamento mais eficaz no nosso setor, especialmente porque, assim como o Sebrae, nossa atividade é 99% de pequeno e microempreendedor, sabe? E esse
São presentes em todos os municípios. Todos os municípios. Nem todos são né? associados, mas... Exatamente, gerando 6 milhões de empregos. 5.565 municípios têm pelo menos um bar ou um restaurante. No mínimo, no mínimo. E eles precisam de um indutor, alguém, uma instituição, e a Brasil faz isso muito junto com o SEBRAE, mas era importante também que isso viesse a nível de ministério e das secretarias nos estados, um processo que alinhasse a manada, né? Então vamos... Se o desafio é traduzir cardápios, vamos trabalhar todos nessa direção. Se o desafio é, na minha opinião, por exemplo, você falou no início da sua abertura aqui que é uma oportunidade não só para a cidade sede, mas para todas as cidades. Como é que nós vamos fazer esse turista viajar? Nós tínhamos um projeto, que inclusive já foi discutido aqui, chamava transformar os restaurantes em pontos de informações turísticas, tipo Tourist Information Points, onde você chegasse lá, porque se tem um lugar que o turista certamente vai, é no bar, no restaurante. Ele pode vir de carro, não vir de avião, pode ficar na casa da tia, mas comer ele vai comer. Então a ideia era que dentro do restaurante ele chegasse lá e falasse, olha, ali tem um lugar bacana para você visitar, tem uma cidadezinha aqui perto, alugue um carro, faça o turismo de aventura. E é isto que a gente interrompeu, que é a área de inteligência, de indutor, um importante papel indutor do Estado, que está interrompido e que não impedirá que a gente faça uma bela Copa, com certeza não, mas limitará muito o retorno que a gente poderia tirar desse grande investimento do país. O SEBRAE é uma instituição que, historicamente, incentiva as empresas e entende demais da logística de como criar, onde investir, onde pode haver o maior faturamento. Por falar em faturamento, como diminuir o que o SEBRAE sugeriria para bares e restaurantes em termos de reduzir custos, como incentivo a quem se preparasse melhor para a Copa, quem se encarregasse de financiar a formação dos seus empregados em inglês, uma formação básica em inglês, em espanhol pelo menos. Poderia haver um incentivo em termos de redução de impostos, de custos de produção? Essa é a questão fundamental. Num ambiente de estabilidade macroeconômica, com o aumento da concorrência, isso nós estamos presenciando em todos os setores da economia, a competitividade do negócio passa por uma diferenciação na qualidade e por redução de custos. Não adianta imaginar que vai ficar aumentando o preço, mas sim oferecendo algo de melhor qualidade e com uma redução de custos, e aí amplia a margem. Essa é o nosso dia a dia. Esse é o que nós fazemos do ponto de vista da assistência técnica. Passa por estratégias de gestão, de processos, mas passa também pelo que nós chamamos de inovação, trazendo inovação para o cotidiano dos pequenos negócios, que de uma forma bastante simples e singela, a gente diz que inovação é fazer diferente para fazer melhor. A cada viagem dessa ao exterior, o Somus certamente traz boas ideias, traz atividades, traz referências que ele aprendeu, que ele viu, e isso aos poucos é transferido. A questão da Copa é importante porque não só nós temos o antes, que já está acontecendo, nós temos o durante, mas nós temos o depois, que é o que o Somus está chamando a atenção. O legado, o que é que vai sobrar? O faturamento, o lucro, o que as empresas ganharam, isso vai acontecer. Mas nós queremos que isso aconteça num novo patamar de gestão. Porque, por exemplo, aqui na cidade de Brasília, há um prognóstico, uma perspectiva que 600 mil brasileiros de fora de Brasília passarão por aqui, são 7 jogos durante 40 dias, e 200 mil estrangeiros que passarão por aqui rapidamente para assistir um ou outro jogo. 800 mil pessoas que eventualmente não conhecem Brasília passaram por Brasília. O que significa isso para a cidade de Cuiabá, para a cidade de Natal, para o Recife, para Salvador, Manaus, etc. Então nós temos aí um legado enorme na sequência, uma preocupação e um desafio nesse momento, mas nós estamos muito confiantes que teremos um outro patamar. O turista brasileiro, o nacional, que muitas vezes nunca foi a Cuiabá, que nunca foi a Natal, nunca veio a Brasília, ele vai chegar e vai ter exigências. E todo o setor de atendimento da gastronomia, dos hotéis e restaurantes e bares, etc., tem que responder esse nível de atendimento. E o dia que acabar a Copa, não vai recuar, vai se manter num novo patamar. Isso, com o aumento da renda que está acontecendo em todo o país, vai fortalecer o próprio segmento. Como fazer? Não tem receita de bolo, cada caso é um caso, mas nós sabemos o caminho. Fazer mais, com menos e cada vez melhor. Paulo, uma questão muito polêmica durante a aprovação da Lei Geral da Copa foi a questão da venda de bebidas alcoólicas dentro dos estados e na periferia dos estados. Bom, isso vai acontecer.
Vocês da Brasel pretendem, desde que haja um bom comportamento e que não se registrem incidentes em razão do consumo de álcool, vocês pretendem lançar uma frente dentro do Congresso Nacional para liberar o consumo de álcool? Já está no planejamento de vocês isso? Com certeza, porque a Brasel, de uma linha geral, ela vê com preocupação esses movimentos da sociedade brasileira, que nós estamos, às vezes, tendo um problema na estrada, achamos que temos que proibir o cidadão adulto de tomar uma taça de vinho, porque isso vai resolver. Aconteceu uma briga no estádio, nós temos uma falência de várias das nossas instituições normais de garantir a segurança do cidadão, e às vezes vamos no excesso. E esse excesso tem mostrado ineficaz. Não mudou nada isso. Eu fui agora na África do Sul, todo mundo bebeu lá e não teve nenhum problema. Então, nós precisamos debater esses direitos individuais, até onde a intervenção sobre o dia a dia do cidadão é o melhor caminho para obter uma convivência salutar entre cidadãos, convivência e harmonia. Eu acho que temos que trabalhar mais o processo de educação, acreditar mais nas medidas de longo prazo e, obviamente, punir com rigor, aí sim, quem abusar. Você não acha que é um excesso de confiança apostar no bom senso do consumidor? Olha, o que eu vejo quando isso acontece em estádios, acontece em boates, todos os lugares onde o rigor, e aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, onde você tenta implantar a tolerância zero, o resultado nem sempre é bom. Eu vou ao Mineirão lá antes das obras, as pessoas chegam lá ficando 2 horas... Cruzeiro ou Atlético? Cruzeirense, é claro, né? Na espera de sempre da tartaruga cair da árvore, né? Que é o Atlético lá em cima da cabeceira do campeonato. Mas o fato é que no Mineirão e todos os estádios, os meninos jovens bebem com excesso antes de entrar no estádio, porque sabem que lá dentro não pode. E aí já chegam lá bêbados. Eu acho que isso aconteceu na Inglaterra, quando limitou os horários dos pubs até 11 horas da noite. O maior número de problemas com a polícia acontecia entre 11 e 1. Porque ia dando perto de 11 horas, as pessoas bebiam em excesso, porque sabiam que não ia poder beber depois. Então, acho que o processo é de educação. Eu acho que lutar pela compreensão da sociedade, que não é proibindo isto ou aquilo que você vai resolver problemas estruturais e de educação. Então, vamos sim batalhar por essa evolução. Carlos Alberto, vamos supor que você seja um cidadão brasileiro com algum capital para investir. De todas essas oportunidades que você selecionou para a Copa do Mundo, qual delas você escolheria? Ou quais 3, digamos, que você selecionaria? Sim, para iniciar um novo negócio, certamente tudo aquilo que está relacionado com o consumo das famílias. A Copa ele vai impulsionar bastante esse consumo, é algo que tem o seu período, mas nós temos perspectivas muito boas para o futuro da economia brasileira a partir do desenvolvimento sustentado, a partir do consumo das famílias, do aumento da renda e da distribuição de renda. Então, eu creio que o setor de serviços tem crescido enormemente, e não por acaso, é o setor que hoje mais gera emprego, porque na medida que aumenta a renda, as pessoas também vão consumindo serviços de qualidade, e tudo isso que tem a ver com alimentação. Porque nós estamos entrando também numa fase de país de alta renda, que não se trata mais apenas de comprar mais alimentos, mas alimentos diferenciados. O tema do alimento orgânico ele é muito importante nesse contexto, e das possibilidades todas. Isso também serve para o vestuário, isso também serve para o lazer e etc, etc. Então, aquilo que está relacionado com o consumo das famílias, porque as perspectivas são boas para os próximos anos. Então, vou aqui ao conselho de quem já tem a prática e a experiência no negócio. Vamos supor que você fosse aconselhar o Carlos Alberto que ele queira abrir um restaurante. Que tipo de restaurante ele deveria abrir nesse momento para investir? Bom, Carlos, eu te recomendaria abrir um restaurante que não tivesse garçons. Uhum. Pela seguinte razão, eu concordo com a sua análise, nós estamos realmente vivendo um momento especial, o nosso setor cresce a taxa 50% acima da taxa de crescimento do país, isso é natural com o crescimento da renda, né? O país, quando sai da renda de 10 mil dólares para 20 mil dólares, é a grande explosão de serviços, nós vamos viver isso nessa próxima década. Acontece que no nosso setor os 10% não são regulamentados, a taxa de gorjeta. Então, é constante a quebradeira de base de restaurantes por
vai para um problema na Justiça do Trabalho. Então, se você for investir, invista num pequeno negócio dentro do simples, né, que vocês estão bem trabalhados para simplificar a vida do nosso setor, mas especialmente que possa fugir da incerteza que é hoje o fato de não ter a taxa de gorjeta regulamentada. Quer responder a réplica às considerações dele? É uma questão pontual extremamente relevante e isso eventualmente pode ser resolvido. A partir de medidas, processo legislativo, a partir da regulamentação da própria gorjeta, que é do garçom e como fica. Mas é mais complicado que isso, né? Nós já conversamos sobre as dificuldades que tem no setor de serviços, que não pode ter uma legislação, um olhar do legislador como se fosse uma operação tradicional industrial, fordista, com horário para entrar, com horário para sair, 5 dias por semana, sábado e domingo. O setor de serviço na gastronomia, você trabalha domingo à noite, você trabalha sábado à noite, e eventualmente é o momento que mais fatura. Então, a própria legislação trabalhista, ela reflete um mundo que já não existe mais. Ela reflete um mundo dos anos 40, ela foi, ao longo do tempo, aperfeiçoada, mas está claramente insuficiente. Eu acho que aqui o tema de um simples trabalhista, ele é um debate difícil, mas é um debate que está na agenda e que vai entrar na agenda, porque está relacionado com o custo do trabalho, está relacionado com a necessidade de modernização das relações trabalhistas. Com a palavra, então, o Congresso Nacional e aqueles a quem vocês recorrerem para que o debate venha para cá, para a Casa, para o Senado ou para a Câmara dos Deputados. Né? Agradeço a presença de vocês, foi extremamente esclarecedor esse debate aqui. Cidadania conversou com Paulo Solmuth, presidente nacional da Abrazel, e Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do SEBRAE, sobre o tema Copa do Mundo e Oportunidades. Para enviar críticas, sugestões ou para baixar uma cópia deste ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.